A jornada começou sob o peso de um sol implacável, no momento em que o calor do dia atingia seu ápice e as sombras pareciam encolher-se sobre os pés dos caminhantes. Jesus seguia à frente, com um passo firme e decidido, guiando 3 de seus seguidores mais próximos por uma trilha que serpenteava a encosta de uma montanha silenciosa. Naquele dia, a atmosfera carregava um peso incomum, uma densidade que ia além da temperatura elevada ou do esforço físico da subida. Pedro, conhecido por sua natureza impetuosa e suas perguntas incessantes, caminhava em um silêncio atípico, como se uma força invisível houvesse selado seus lábios. João, por sua vez, dividia sua atenção entre o terreno perigoso e acidentado sob seus pés e a figura do mestre, que parecia mergulhado em um estado de introspecção profunda, quase alheio à fadiga do caminho. O convite para aquela ascensão fora acompanhado de uma instrução que os discípulos jamais haviam recebido com tanta ênfase. O mestre solicitara que nada ingerissem, determinando um jejum rigoroso que só seria quebrado ao retornarem para a ceia. Embora estivessem habituados a ver o rabi se privar de alimento em momentos de oração, a exigência direta para que eles o acompanhassem naquela abstinência despertou um sinal de alerta, especialmente em João, que percebeu naquela orientação algo inusitado. A pequena comitiva avançava em uma fila indiana, sentindo o ar se tornar mais rarefeito e o silêncio da natureza se tornar mais eloquente à medida que se distanciavam das agitações do vale. Tiago, observando a determinação de Jesus, sentia que aquele não seria apenas mais um momento de retiro espiritual, mas o prelúdio de algo que desafiaria as fronteiras da compreensão humana. Ao alcançarem as partes mais altas da elevação, o cenário que se descortinava era de uma beleza austera e vasta. O mestre, ao atingir o ponto escolhido, pediu que os 3 aguardassem um pouco, pois ele pretendia se dedicar à oração e à comunhão íntima com o Criador. Quando questionado se eles também deveriam orar, a resposta foi afirmativa, mas acompanhada de uma liberdade incomum. Jesus ressaltou que ficassem à vontade. Ele se afastou apenas alguns metros, posicionando-se de pé, voltado para o oeste. Naquele instante, o sol, já inclinado em direção ao poente, banhava suas feições com uma luz dourada e discreta. Tiago, observando de longe, sempre se impressionava com a capacidade do rabi de se desligar completamente do ambiente ao redor, como se sua consciência transcendesse as barreiras físicas do tempo e do espaço. A paisagem começou a sofrer alterações sutis. O céu, antes límpido, passou a ser navegado por um grande conjunto de nuvens que se deslocava lentamente, bloqueando a luz direta do sol e lançando sombras suaves sobre a montanha. Jesus permanecia imóvel, com os olhos agora fechados, envolto em uma serenidade que parecia irradiar uma paz quase tangível. Os discípulos, exaustos pela subida e pelo jejum, decidiram se acomodar. Pedro foi o primeiro a sentar-se, seguido logo por João e Tiago. Para eles, as orações do mestre eram momentos de longa espera, e o corpo pedia o descanso que a mente ainda tentava processar. Tiago inclinou-se sobre um dos braços, observando o movimento das nuvens e o perfil de seus companheiros, que já começavam a sucumbir ao cansaço. Um sorriso discreto surgiu no rosto de Tiago ao notar que Pedro e João já lutavam contra o sono. Ele se lembrava das vezes em que o mestre brincava com Pedro sobre sua incapacidade de separar o fervor da oração do peso das pálpebras, algo que o pescador sempre negava com veemência, jurando estar vigilante mesmo quando o ronco denunciava o contrário. No entanto, o que começou com uma sonolência comum, logo se transformou em algo muito mais potente. Uma sensação estranha e súbita de torpor começou a dominar o corpo de Tiago, um cansaço avassalador que parecia não vir do esforço físico, mas de uma alteração vibratória no ambiente. Ele tentou lutar contra aquela dormência, mudando de posição e pensando em se levantar para resistir ao sono repentino, mas a vontade parecia ter se desprendido de seus comandos. Entre o abrir e o fechar dos olhos, Tiago ainda conseguiu notar uma mudança na postura de Jesus. O mestre, que antes olhava para o poente, agora estava voltado para o leste, na direção oposta. A mente de Tiago tentou formular o pensamento de que a oração talvez tivesse terminado, e ele se forçou a tentar despertar para recebê-lo. Contudo, um obstáculo invisível e poderoso se impunha, mantendo-o preso àquele estado de semiconsciência. Era como se uma força muito superior à sua vontade individual o envolvesse, preparando seu espírito para o que seus olhos humanos ainda não estavam prontos para ver. O mundo ao redor começou a desvanecer, as vozes do vento silenciaram, e o discípulo mergulhou em um sono profundo e compulsório, sem saber que, ao despertar, sua visão de mundo estaria irremediavelmente transformada por um enigma milenar que estava prestes a se revelar.
O tempo parecia ter parado no topo daquela montanha, ou talvez estivesse correndo em uma dimensão que os sentidos comuns não podiam mensurar. Tiago, mergulhado naquele sono profundo e inexplicável, encontrava-se em um estado de suspensão, onde a realidade física se fundia com algo mais sutil. Somente milênios mais tarde, sobre a perspectiva de uma consciência liberta dos laços da carne, é que ele compreenderia a magnitude do que ocorreu enquanto sua mente repousava. O evento que se desenrolava não era apenas um fenômeno visual, mas uma convergência cósmica, um encontro planejado nas esferas superiores para definir os rumos da história humana. Jesus não estava apenas orando, ele estava se reconectando com sua verdadeira natureza, despindo-se temporariamente da roupagem humana para dialogar com seus pares de outras moradas celestes. Enquanto os discípulos dormiam, a atmosfera ao redor do Mestre começou a vibrar em uma frequência diferente. Não era apenas uma mudança de luz, mas uma alteração na própria essência do ar. O silêncio da montanha foi substituído por um zumbido harmônico, quase imperceptível, que indicava a proximidade de realidades que normalmente não se tocam. Jesus, de pé e majestoso, parecia flutuar entre dois mundos. A densidade da terra estava sendo contrabalançada por uma leveza espiritual que emanava de seu próprio ser. Era o início da transfiguração, um processo de aceleração vibratória que permitia que o divino se tornasse visível aos olhos que, embora fechados para o mundo material, começavam a se abrir para a percepção espiritual. Naquele estado de dormência, Tiago começou a sentir uma fonte de calor que não vinha do sol, mas de dentro da própria névoa que começava a se formar ao redor do grupo. Era um calor que não queimava a pele, mas que parecia vibrar em cada célula de seu corpo, como se estivesse sendo preparado para suportar um impacto visual sem precedentes. Lentamente, a consciência do discípulo começou a retornar, não de forma brusca, mas como quem emerge de águas profundas e cristalinas. Ao abrir os olhos, a primeira visão que captou foi a de Jesus, mas não o Jesus que ele conhecia das estradas poeirentas e das refeições humildes. O Mestre estava envolto em uma luminescência hipnótica, uma mistura de prateado e amarelo que irradiava de seu corpo como um halo vivo. A luz era tão intensa que os detalhes das feições de Jesus se perdiam no brilho, especialmente porque ele ainda permanecia voltado para o leste. Mas a surpresa maior não era apenas a luz do Mestre, era a presença de outras figuras que agora dividiam aquele espaço sagrado. Próximos a ele, a uma distância de poucos metros, surgiam duas entidades cuja presença exalava uma autoridade e uma sabedoria que transcendem as eras. Elas possuíam características vibratórias semelhantes às de Jesus, embora suas luminescências apresentassem um padrão sutilmente diferente, menos intenso, mas igualmente magnífico. Estavam vestidas com algo que oscilava entre o tom prateado e o azul claro, cores que pareciam não pertencer à paleta cromática da Terra. Ao redor desse núcleo central, envoltas por uma névoa densa e misteriosa que parecia protegê-las do olhar direto, Tiago percebeu a existência de outras 5 entidades. Elas não se aproximavam, permanecendo em um segundo plano, como guardiões de um portal, ou testemunhas silenciosas de uma negociação de extrema importância. A névoa que as cercava não era uma nuvem comum. Ela parecia ter inteligência e propósito, agindo como um filtro para as energias poderosas que ali se concentravam. Tiago sentiu um misto de pavor e fascínio. Seus olhos, ainda pesados, tentavam processar aquela imagem que desafiava todas as leis da lógica que ele conhecia. Como poderiam homens estar envoltos em luz? Quem seriam aqueles seres que tratavam Jesus com tamanha reverência e ao mesmo tempo com uma familiaridade celeste? Ao olhar para o lado, Tiago viu que seus companheiros também haviam despertado. João já estava de joelhos, com o rosto iluminado por um júbilo sereno, parecendo compreender intuitivamente que estava diante de um momento sagrado que justificava todas as dificuldades de sua vida. Pedro, por sua vez, exibia uma expressão de choque misturada com uma devoção ardente. Seus olhos estavam fixos nas figuras luminosas, e ele tremia, não de frio, mas pela intensidade da vibração que o envolvia. Foi nesse momento que uma das entidades, aquela que mais tarde seria identificada como Elias, desviou seu olhar para Tiago e João. O olhar que eles dirigiu estava carregado de um carinho profundo, uma ternura que parecia carregar memórias de vidas passadas e promessas de um futuro onde a morte seria apenas uma transição. Aquele olhar foi o gatilho para que a realidade física e a espiritual se fundissem definitivamente na mente dos discípulos, revelando que o enigma que os cercava era muito maior do que qualquer milagre de cura ou ressurreição que já tivessem testemunhado.
A cena que se desenrolava no cume da montanha era de uma magnitude que as palavras humanas mal conseguem tatear. Tiago observava, paralisado por uma mistura de temor reverencial e uma paz inexplicável, enquanto a luminescência de Jesus e das duas figuras ao seu lado começava a interagir com a névoa ambiente. As entidades que a tradição e a intuição de Pedro logo nomeariam como Elias e Moisés não eram fantasmas ou visões etéreas, mas presenças sólidas em sua própria dimensão de luz. Elas conversavam com Jesus em uma linguagem que não dependia apenas de sons, mas de trocas vibratórias que os discípulos percebiam como ondas de pura inteligência e amor. Era um diálogo entre o tempo e a eternidade, entre os profetas do passado e o Messias que agora se preparava para o sacrifício final. Tiago percebeu que as vestes dos visitantes celestes pareciam tecidas com fios de energia pura, refletindo a luz prateada que emanava do próprio solo da montanha, que agora parecia sagrado. A névoa, que antes parecia um fenômeno meteorológico comum, revelou-se como uma espécie de barreira protetora, um campo de força que permitia àquelas inteligências superiores se manifestarem no ambiente denso da Terra sem que sua energia causasse danos aos organismos frágeis dos discípulos. Jesus, no centro de tudo, servia como a ponte, o mediador entre a pureza absoluta do espírito e a limitação da carne. Ele estava ali em sua glória, mas ainda mantendo o vínculo com seus amigos terrenos, que assistiam ao espetáculo em estado de choque. O silêncio do momento foi subitamente quebrado pela voz de Pedro. Mesmo em meio ao espanto, o pescador sentiu a necessidade impulsiva de agir, de ancorar aquela experiência divina em algo compreensível para sua mente prática. Como um murmúrio que denunciava sua confusão emocional, Pedro sugeriu construir 3 tendas, uma para Jesus, uma para Elias e outra para Moisés. Ele queria eternizar aquele instante, transformar a montanha em um santuário permanente, onde a luz pudesse habitar para sempre. Tiago sentiu vontade de repreender o companheiro, temendo que qualquer palavra pudesse dissipar a visão, mas Jesus apenas sorriu. Era um sorriso de compreensão profunda, o sorriso de quem conhece a fragilidade humana e a necessidade desesperada do homem de se agarrar ao maravilhoso. A partir daquele gesto de Pedro, a intensidade da luz começou a mudar. O halo prateado e amarelo que envolvia o mestre foi suavemente se extinguindo, retornando para dentro de seu corpo, enquanto as duas entidades começaram a recuar para dentro da névoa. O brilho que emanava de Elias e Moisés também se tornou mais discreto, como se a reunião estivesse chegando ao seu desfecho planejado. Tiago notou que as 5 entidades que observavam à distância também começaram a se desvanecer, integrando-se à névoa que agora se movia com uma rapidez estranha, contrariando o fluxo normal do vento naquelas altitudes. Foi então que uma nova nuvem, diferente de todas as outras, mais densa, mais brilhante e carregada de uma eletricidade espiritual, começou a descer sobre eles. À medida que a nuvem os envolvia, uma sensação de formigamento e dormência percorreu o corpo de Tiago. Não era a mesma sonolência de antes, mas uma imersão total em um campo de energia que parecia ler seus pensamentos e purificar sua alma. No centro dessa nuvem, um som começou a repercutir, não através dos ouvidos, mas diretamente dentro da cabeça de cada um dos presentes. Era uma voz que não vinha de uma garganta humana, mas que ressoava como o trovão e ao mesmo tempo como a brisa mais suave, carregando uma autoridade que exigia obediência e entrega total. Cada um dos discípulos ouviu a mensagem de forma ligeiramente diferente, adaptada à sua própria capacidade de compreensão e à sua jornada individual. Para Tiago, a voz disse que aquele era o enviado muito amado de Deus e que a ele deviam seguir sem hesitação. João, em sua sensibilidade, ouviu que Jesus era o Filho amado, que se fizera homem para ser honrado com o testemunho de suas vidas. Pedro, por sua vez, registrou a ordem direta de ouvir o Filho em quem o Criador se comprazia. Apesar das variações nas palavras, o impacto foi o mesmo, um reconhecimento oficial da autoridade cósmica de Jesus. Antes que a mensagem terminasse de ecoar em seu íntimo, Tiago sentiu suas forças se esvaírem novamente. O
Uma sombra imensa projetou-se sobre o chão, cobrindo a todos, e por alguns segundos o mundo mergulhou na escuridão e no silêncio absoluto, onde apenas a pulsação de seu próprio ser podia ser sentida, marcando a fronteira entre o que ele era antes e o que passaria a ser depois daquela revelação. A escuridão que se seguiu à voz da nuvem foi breve, mas pareceu durar uma eternidade para os sentidos de Tiago. Foi um vácuo de percepção, um instante de silêncio absoluto, onde a matéria parecia ter se dissolvido por completo. Quando a luz finalmente retornou e a sombra se dissipou, a montanha recuperou sua aparência comum, mas o ar ainda vibrava com o resquício daquela energia celestial. Jesus estava ali, sozinho com seus 3 seguidores. As figuras de Elias e Moisés haviam partido, assim como a névoa misteriosa e as entidades que guardavam a periferia do encontro. O mestre permanecia tranquilo, mas seus olhos carregavam uma gravidade solene, como se ele tivesse acabado de selar um pacto definitivo com o destino. Tiago, Pedro e João estavam em estado de choque, saindo lentamente do estupor que os envolvia. A transição do esplendor divino para a simplicidade da rocha e da poeira era quase dolorosa. Jesus os observava com um zelo paternal, consciente de que a mente humana tem limites claros para processar o extraordinário. De acordo com as percepções de Tiago, todo o evento, desde o seu despertar até o fim do efeito da escuridão, não durara mais do que 4 minutos no tempo terrestre. No entanto, o que foi tratado naquele breve intervalo era capaz de alterar milênios de história. O mestre sabia que eles não tinham condições vibratórias de suportar o encontro completo com a consciência desperta, e por isso permitira apenas que testemunhassem os fragmentos finais daquela reunião cósmica. A descida começou em silêncio, pois as palavras pareciam pequenas demais para o que haviam presenciado. O sol já se punha, e a necessidade de alcançar a base da montanha antes que a escuridão da noite tornasse a trilha perigosa servia como uma âncora para a realidade prática. Jesus caminhava entre eles, alternando seu olhar de um para o outro, medindo o impacto da revelação. Foi em um trecho mais acidentado que ele se dirigiu a João, confirmando que as figuras que viram eram, de fato, os espíritos de Elias e Moisés, convocados para aquele encontro de propósito singular. João, ainda pálido, perguntou com voz rouca por que os escribas e fariseus afirmavam que Elias deveria vir primeiro, antes do Messias. Jesus pausou o passo por um instante, olhando para o horizonte cor de brasa, e respondeu com a serenidade de quem carrega o peso de verdades que o mundo ainda não está preparado para receber. Elias já veio, disse o mestre, e não o reconheceram. Fizeram com ele tudo o que quiseram. Tiago sentiu o peso daquelas palavras pousar sobre seus ombros como pedras. Não era preciso nomear. A referência a João Batista era clara para os 3, e a implicação que se seguia, de que ao Filho do Homem aguardava destino semelhante, cortou o ar como uma lâmina fria. Pedro abriu a boca para protestar, mas algo na expressão de Jesus o deteve. Havia ali uma aceitação que não era resignação, mas algo muito maior. Uma consciência plena de que o sofrimento que se aproximava era parte de um plano inscrito antes da fundação do mundo. A trilha se estreitou, e eles precisaram caminhar em fila. Tiago ficou ao final, e naquele espaço de silêncio forçado, seu pensamento começou a organizar os fragmentos do que vivera. A voz da nuvem ainda ressoava em sua memória como o eco de um trovão distante, mas preciso. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouvi-o. Não era uma sugestão, era um decreto. A legitimidade de Jesus não residia em nenhum conselho humano, em nenhuma tradição rabínica, em nenhum pergaminho ou sínodo. Ela vinha de uma fonte que antecedia qualquer instituição erguida por mãos mortais. E aqueles 3 homens haviam sido escolhidos como testemunhas desse decreto não por acaso, mas porque carregariam essa memória como âncora nos momentos em que a fé vacilasse. Ao chegarem à base da montanha, Jesus os reuniu brevemente sob a sombra de uma grande oliveira, cujos galhos retorcidos pareciam esculpidos por séculos de ventos e tempestades. Foi ali que ele pronunciou as palavras que Tiago gravaria para sempre, que não contassem a ninguém o que haviam visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. A instrução trouxe consigo uma nova camada de confusão,
pois a ideia de ressurreição naquele contexto era algo que seus quadros mentais ainda não conseguiam articular com clareza. Eles murmuraram entre si, tentando decifrar o que aquilo significava, mas nenhum dos três teve coragem de interrogar o mestre diretamente. E assim, o silêncio se tornou o guardião daquele segredo. Não era o silêncio da covardia ou da indiferença, mas o silêncio daquilo que é tão sagrado que qualquer palavra prematura seria uma profanação. Tiago compreendeu com uma lucidez que só nasce do encontro com o verdadeiramente divino, que há momentos na vida de um ser humano que não podem ser compartilhados antes do tempo. A experiência na montanha era maior do que qualquer linguagem disponível para descrevê-la. Precisaria de contexto, de desdobramento, de que os eventos prometidos se cumprissem primeiro, para que as palavras encontrassem o solo fértil onde pudessem germinar nas mentes de quem as ouvissem. A noite chegou quase sem ser percebida. As estrelas acenderam uma a uma sobre o vale, e os passos dos 4 homens sobre a terra seca criavam um ritmo quase meditativo. Jesus retomou seu comportamento habitual, fazendo perguntas sobre as aldeias que passavam, comentando sobre a safra que se aproximava, perguntando sobre as famílias dos pescadores que os esperavam na base. Era um retorno deliberado ao cotidiano, uma forma de ensinar que o sagrado não exige que se abandone o humano, mas que se o transfigure por dentro. Tiago olhou para o perfil de Jesus contra o céu estrelado e tentou conciliar as duas imagens, o homem que caminhava ao seu lado, com sandálias gastas e manto empoeirado, e o ser de luz que havia resplandecido no alto da montanha, diante de 2 dos maiores profetas da história de Israel. A conclusão a que chegou não foi intelectual, mas visceral. Elas não eram imagens contraditórias, eram a mesma verdade vista de ângulos diferentes. A divindade não havia descido para apagar a humanidade, mas para habitá-la, para mostrar que a carne e o espírito não são inimigos, mas parceiros num propósito que excede a compreensão de qualquer geração isolada. Quando finalmente alcançaram o acampamento e o cheiro de pão e azeite os recebeu como um abraço familiar, Tiago sentou-se afastado por alguns minutos, com os joelhos dobrados e os olhos fixos nas chamas baixas da fogueira. João se aproximou e sentou ao seu lado sem dizer nada. Não havia necessidade. Eles haviam visto a mesma coisa, haviam ouvido a mesma voz, e carregariam aquela memória como se carrega uma brasa dentro do peito, perigosa demais para ser ignorada, luminosa demais para ser apagada. O Tabor havia ensinado a Tiago algo que nenhuma sinagoga, nenhum rolo de Torá e nenhuma tradição oral poderia ter lhe ensinado sozinha. Que a fé não é a ausência de dúvida, mas a coragem de seguir mesmo quando o mistério é maior do que a compreensão. E que às vezes o céu rasga o véu do ordinário, não para nos dar respostas definitivas, mas para nos lembrar de que a história não termina onde os olhos humanos perdem o fio. Ela continua, em camadas que o tempo ainda não revelou, tecida por mãos que conhecem o desfecho desde antes do primeiro amanhecer. À medida que a descida prosseguia, o silêncio de Jesus tornava-se cada vez mais significativo. João, movido por uma inquietação que transcendia a curiosidade intelectual, fez a pergunta que pairava no ar. Por que aquelas entidades vieram falar com o mestre? O que poderia ser tão importante para exigir a presença de profetas e anjos no topo de uma montanha isolada? A pergunta provocou uma pausa profunda em Jesus. Ele parou por um momento, sinalizando para que os discípulos continuassem a caminhar, enquanto ele buscava as palavras certas para traduzir conceitos cósmicos para a linguagem limitada dos homens. Quando finalmente falou, sua voz era carregada de uma solenidade que fazia o tempo parecer desacelerar. Jesus começou a explicar que todos faziam parte de um plano majestoso, um sonho do Pai que envolvia muitas moradas além da terra. Ele usou a metáfora de uma estrada perigosa e estreita para descrever a jornada humana. Naquela montanha, havia apenas um caminho aberto pelo esforço dos que já haviam passado, mas muitas outras rotas poderiam ter sido traçadas se os homens tivessem a visão e a coragem necessárias. O mestre revelou que sua missão era dar testemunho de uma nova maneira de caminhar, baseada no amor que une todos os membros da família universal. Ele falava de um amor que brilha como o sol, atingindo a todos indistintamente, mesmo aqueles que se recusam a ser tocados por sua luz. A revelação crucial, porém, referia-se à natureza de seu sacrifício. Jesus explicou que as entidades celestiais, seus assessores cósmicos, vieram até ele com um apelo.
Eles estavam preocupados com o sofrimento que ele estava prestes a enfrentar e vieram oferecer alternativas. Como um ser que era uno com o Pai, Jesus possuía o direito e o poder de utilizar recursos celestiais para se proteger. Ele poderia, com um simples desejo, evitar a dor, a humilhação e a morte física. Os anjos que o assistiam, por puro amor e zelo, tentavam convencê-lo a usar sua autoridade para poupar-se do que eles consideravam complexo e desnecessário. Eles não se conformavam com a ideia de que a luz do mundo devesse se submeter às trevas da incompreensão humana. Contudo, a resposta de Jesus aos seus mensageiros celestes foi o ponto de virada de toda a história. Ele explicou aos discípulos que, embora pudesse usar seus poderes para vencer o mundo de uma forma gloriosa e invulnerável, ele escolhera deliberadamente submeter-se às regras da terra. Sua vitória não consistia em evitar o sofrimento através da força divina, mas em viver entre os homens, amando a todos, sem permitir que os valores corrompidos do mundo desfigurassem sua essência. Ele decidiu não retirar nada de sua divindade para se salvar, mas sim entregar tudo de sua humanidade para salvar os outros. Essa era a única maneira de despertar as ovelhas do rebanho celeste que residiam naquela morada tão densa e sofrida. Os anjos vieram pedir que ele fizesse as coisas de maneira diferente, que usasse um atalho, uma estrada menos dolorosa. Mas Jesus reafirmou seu compromisso com a liberdade humana. Ele explicou que o mistério maior é o fato de os ideais do Criador se submeterem à vontade dos homens. Para que o amor fosse real, ele precisava ser um testemunho dado dentro das mesmas condições de quem é amado. Se ele usasse poderes extraordinários para fugir da cruz, seu exemplo seria inalcançável para os seres humanos comuns. Ao escolher o caminho da vulnerabilidade, ele estava provando que é possível viver como um anjo, mesmo no meio do caos terrestre. A gravidade do olhar de Jesus enquanto explicava isso era algo que Tiago jamais esqueceria. O mestre estava dizendo que o evento no monte fora uma espécie de conselho de guerra espiritual, onde ele reafirmara sua decisão de ir até o fim, arrostando todas as consequências de sua encarnação. A transfiguração foi o momento em que ele se mostrou em sua glória, para que os discípulos soubessem quem ele realmente era, mas o retorno à sua forma comum foi o gesto de quem reafirma sua escolha de ser um de nós. Ao chegarem à base do monte onde os outros discípulos o esperavam com ansiedade, a paz de Jesus contrastava com a apreensão do grupo, que já temia as perseguições que se aproximavam. Ele caminhava para o sacrifício não por falta de poder, mas por excesso de amor. O retorno ao convívio dos demais discípulos marcou o fim de uma experiência que mudaria para sempre a percepção daqueles 3 homens. As manifestações de alegria do grupo ao vê-los regressar em paz pareciam pertencer a um mundo distante, quase infantil, comparado à profundidade do que acabara de ocorrer. O sinédrio já tramava contra o mestre, e as notícias de perigo iminente eram o assunto principal. Mas para Tiago, Pedro e João, o medo da morte física havia sido eclipsado pela visão da eternidade. Eles agora carregavam um segredo que queimava em seus peitos, uma verdade que Jesus lhes ordenara guardar sob 7 chaves, até que o momento propício chegasse. A reflexão final de Tiago sobre aquele dia, registrada em sua memória milenar, trazia a compreensão de que a transfiguração não foi um evento isolado de exibicionismo espiritual, mas uma necessidade estratégica para a missão de Jesus. O mestre precisava daquele contato com sua origem cósmica para fortalecer sua própria vontade humana diante da agonia que se aproximava. Ao mesmo tempo, ele precisava que algumas testemunhas humanas vissem a realidade além do véu, para que a mensagem do Evangelho não fosse reduzida a uma mera filosofia moral, mas compreendida como uma revelação sobre a natureza do universo e o destino das almas. O grande ensinamento que ficou daquela descida da montanha foi o conceito de liberdade e responsabilidade. Jesus ensinou que quanto maior o poder e a consciência de um ser, maior é sua submissão às leis do amor e do serviço. Ele, que poderia ter convocado legiões de anjos para transformar a terra em um paraíso instantâneo, escolheu o caminho mais longo e difícil, o da transformação interior de cada indivíduo, através do exemplo e do sacrifício. Ele mostrou que a verdadeira autoridade não reside na capacidade de dominar os outros ou de evitar a dor,
mas na capacidade de manter-se fiel à própria essência divina, mesmo sob a pressão das circunstâncias mais adversas. A conversa sobre as profecias que se cumpriam diante de seus olhos continuou ao redor da fogueira naquela noite, enquanto os demais discípulos dormiam. Jesus falou com uma abertura incomum sobre os dias que viriam, não com o tom de alguém que lamenta seu destino, mas com a clareza de um arquiteto que descreve uma obra já concluída em sua mente. Tiago escutava cada palavra, como se tentasse gravar em pedra cada sílaba, consciente de que aquelas horas eram raras e que o tempo as tornaria ainda mais preciosas. A fogueira crepitava entre eles, e as sombras que dançavam nas faces dos homens pareciam as mesmas sombras que dançavam nas paredes do mundo, transitórias, inquietas, incapazes de apagar a luz que as gerava. Foi naquela conversa que Jesus tocou com delicadeza cirúrgica na questão do sofrimento coletivo. Ele não prometeu que seus seguidores seriam poupados das tempestades da história. Ao contrário, anunciou que seriam enviados como ovelhas no meio de lobos, que seriam odiados por causa de seu nome, que haveria momentos em que o silêncio de Deus pareceria absoluto e aterrorizante. Mas disse também que nenhum fio de cabelo cairia de suas cabeças sem o conhecimento do Pai, e que a perseverança até o fim seria a semente de uma colheita que nenhum olho humano ainda era capaz de imaginar. Era um contrato duro e luminoso ao mesmo tempo, a única espécie de promessa que não se desfaz diante da realidade. Tiago compreendeu naquela noite que seguir Jesus não era uma escolha que se fazia uma única vez. Era uma escolha que precisava ser renovada a cada amanhecer, diante de cada novo obstáculo, em cada momento em que o mundo oferecia um caminho mais fácil e mais seguro. A transfiguração no Tabor havia sido um presente extraordinário, uma janela aberta para o absoluto, mas sua função não era dispensar a necessidade da fé cotidiana. Era exatamente o oposto. Era o recurso de memória ao qual recorrer nos dias em que a fé parecesse uma ilusão e a esperança uma ingenuidade. Era a prova guardada no cofre mais profundo da consciência, para ser sacada nas horas em que tudo mais falhasse. Quando o sono finalmente venceu a vigília e Tiago se deitou sobre o céu aberto daquela noite galileia, sua última imagem antes de fechar os olhos foi a do rosto de Jesus resplandecente no alto da montanha, não distante e inacessível como um Deus de mármore, mas próximo e humano, como um irmão que conhece cada fraqueza e ainda assim permanece ao lado. Era essa a síntese impossível que o Mestre encarnava, o infinito que escolheu ser finito, o eterno que aceitou o tempo, o todo-poderoso que se fez vulnerável, para que os vulneráveis soubessem que o poder verdadeiro nunca precisou de armadura. E naquele instante suspenso entre a vigília e o sonho, Tiago soube, com uma certeza que dispensava qualquer argumento, que o que havia presenciado no Tabor não pertencia apenas àquela geração, àquele povo, àquela estreita faixa de terra entre o Mediterrâneo e o deserto. Pertencia a todos os que, em qualquer tempo e em qualquer lugar, sentissem o peso da noite sobre os ombros e precisassem de uma razão para continuar caminhando em direção à luz. A história que ele ajudara a testemunhar era maior do que qualquer fronteira, mais duradoura do que qualquer império, mais verdadeira do que qualquer doutrina erguida em seu nome. Era a história do amor que desce ao fundo do abismo humano e de lá sobe, transfigurado, para mostrar que nenhuma queda é definitiva.